Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais um grupo de estudo do LEPES. Hoje eu vou trazer para vocês um estudo muito interessante, onde nós vamos discutir a participação da flexão profunda do joelho no posicionamento do menisco e o contato desse menisco com a tíbia e com o fêmur. Eu acredito ser um estudo de extrema relevância, que nós iremos discutir então a sua utilidade prática lá no final, o que o profissional de educação física pode fazer com essas informações, tendo em vista que nós queremos que os nossos alunos tenham o joelho e todas as outras articulações preservadas quando eles treinam conosco, não é verdade? Então vamos lá, professores. Esse artigo ele tem o seguinte título: Análise da imagem de ressonância magnética da translação meniscal e o contato fêmur-tíbio-meniscal na flexão profunda do joelho. Esse foi um artigo com um estudo de campo, né? Foi uma pesquisa onde eles pegaram 10 indivíduos e realizaram uma ressonância magnética do joelho deles com o joelho em extensão completa na trava articular e depois com o máximo de flexão possível do joelho. Se nós lembrarmos aqui da anatomia e o movimento fisiológico, o arco de movimento esperado para a articulação do joelho é entre 135 e 140 graus, certo? Então, nesse estudo, esses 10 participantes, eles tiveram uma média de flexão de joelho máxima de 139 graus, tudo bem? E no decorrer aqui do artigo, eu vou compartilhando um pouco mais de informação técnica para vocês. Acredito que vai ser bem interessante. Então, vamos lá. Principais questões desse artigo, né, o que ele propõe. O excesso de flexão do joelho pode ser prejudicial para os meniscos? Essa pergunta ela passa a ser muito importante, tendo em vista que há uma discussão na literatura atual visando saber se agachar profundo é melhor para os músculos, correto? Será que agachar mais é melhor para o desenvolvimento do glúteo, para o desenvolvimento do quadríceps? Onde a questão para o profissional de educação física que visa a qualidade de vida e a saúde, não deve ser somente a estética do músculo, mas sim a preservação do corpo que está realizando esses movimentos. Do que adianta você ter um glúteo mais definido, mais evoluído, uma coxa mais definida e mais evoluída, se com 50 anos de idade você está precisando correr atrás de uma prótese no joelho, porque você forçou demais essa articulação? Então fica aqui a reflexão para os profissionais que são realmente da saúde e visam ter os alunos por muito tempo treinando consigo. Tudo bem? Segundo, quanto maior a área de contato, menor a pressão. Nós sabemos disso, né? Um pouco de física aqui aplicada. Qual é o ponto de menor área de contato durante a flexão do joelho? Então, se nós tivermos, por acaso, uma diferença na extensão do joelho, a quantidade de menisco apoiada no fêmur, na flexão máxima, se essa quantidade for maior ou menor, eu tenho a mesma articulação submetida a um ponto de tensão diferente, certo? É aquela brincadeira que eu sempre faço e ela é muito visual. Pega uma caneta, certo? Apoia a parte de trás da caneta na sua mão, com 5 kg de força, certo? Depois você inverte para a ponta da caneta e aplica os mesmos 5 kg de força. Apesar de você estar aplicando 5 quilos, você concorda que somente na segunda situação essa dor seria exacerbada? Porque é a mesma quantidade de peso, certo? Só que para uma área de contato diferente. Teoricamente, então, quanto menos uma estrutura toca na outra no momento que precisa de estabilidade, nós temos uma compressão maior. E essa compressão pode chegar a ser lesiva. Tudo bem? Bom, e a terceira? Qual é a reprodutibilidade e a transferência para a prática do profissional de educação física? Então, nós vamos discutir aqui no final desse artigo científico o que nós podemos extrair dele para dentro da sala de treinamento, para o cuidado que nós temos que ter com os nossos alunos. Vamos lá? Bom, eu trouxe somente as imagens principais desse artigo e a última página de conclusão, porque eu acho que ele é autoexplicativo, tudo bem?
O que nós temos aqui? Tanto na situação A, quanto a B, quanto a C, a flexão máxima do joelho de 3 pessoas diferentes, certo? Então, se vocês conseguirem acompanhar a ponteira aqui do meu mouse, nós temos aqui a tíbia, certo? Aqui nós temos o corno anterior do menisco e aqui nós temos o corno posterior do menisco, certo? Aqui é o fêmur, aqui já é um ventre muscular aparecendo. Aqui é a mesma coisa, olha, a tíbia, a parte anterior do corno do menisco, aqui é a parte posterior do corno do menisco, o fêmur em cima. E aqui nós vemos ainda uma parte da patela, certo? Que está desencostando já do fêmur nessa posição. A tíbia com o menisco que ficou o seu corno anterior e o corno posterior aqui do menisco sendo pressionado pela parte posterior do fêmur, certo? Aqui também tem o tendão quadricipital, o ligamento patelar e algumas outras estruturas que não vêm ao caso agora. Bom, o que eles encontraram então? Lembrando que a ressonância era realizada com o joelho em extensão completa, certo? E depois em flexão completa. E eles queriam comparar a quantidade de toque dos meniscos entre o fêmur e a tíbia, certo? Quanto maior o toque, melhor para a distribuição de cargas, principalmente quando estamos com uma barra nas costas, não é verdade? Então vamos observar aqui, ó. O M, esse laranjinha, ele representa o menisco, certo? E o C, a área de contato entre os ossos, que na verdade seriam as cartilagens. Tanto o fêmur, os côndilos femorais, quanto o platô tibial, que é essa parte superior, onde literalmente o fêmur apoia, quando nós visualizamos, por exemplo, num raio-x, parece que os ossos não se tocam, né? Parece que eles não se tocam exatamente porque nós temos cartilagem, tanto no fêmur quanto na tíbia, e a cartilagem não aparece nas imagens. Então, o nosso joelho não funciona como um pistão, né, flutuando um osso sobre o outro. Tem o contato entre eles, só que nós temos essa cartilagem representada aqui na área em vermelho. Então, em extensão completa, o que nós temos? Esse toque do menisco, e aqui na tíbia a posição original dele, anatômica, correto? E o toque aqui das cartilagens. E olha lá na flexão profunda, deep flexion, né? Nós temos o menisco até saindo da cartilagem, tá vendo? Ó? Aqui é a área de cartilagem do côndilo femoral e o menisco escapa. Ó. Aqui nós podemos observar numa vista posterior também, tanto aqui quanto aqui. Ele chega a sair, então, da área de superfície de cartilagem que nós temos no joelho. E aqui, então, com o joelho em extensão, olha com o joelho em flexão completa, o que nós temos? Um menisco deslocado para trás, certo? Aqui também o nosso outro menisco deslocado para trás, com uma área de contato menor aqui entre os ossos. Bom, o que nós já temos aí de evidência e também está descrito lá no corpo do artigo? Existe uma diferença de área de contato do menisco quando o joelho está em extensão completa para quando ele está em flexão completa. Essa área é de 70% a 75%, certo? Então, se eu tenho 1 de área de contato quando o meu joelho está estendido, eu tenho 0,70 a 0,75 quando o joelho está flexionado. O que isso quer dizer? Que quando o joelho está em flexão completa, nós temos menos área de contato do menisco com o fêmur, o que aumenta muito a pressão, certo? Então, lembra, a mesma carga, a mesma quantidade de peso aplicada em uma área maior ou menor tem diferença. Na área menor, nós teremos um maior evento compressivo e, consequentemente, de cisalhamento. O que nós temos encontrado muito hoje nas pessoas que praticam esportes como musculação, crossfit, só que realizando a flexão profunda do joelho durante os agachamentos. Degeneração do corno posterior do menisco. Eu estou cansado de ver esse tipo de lesão em ressonância magnética com o mesmo diagnóstico nesse tipo de esporte, certo? E aí já fica aquela pergunta respondida. Poxa, se causa realmente uma menor área de contato, será que eu deveria executar essa flexão profunda?
Pensando do ponto de vista muscular, parece que a evidência científica ela é muito clara. Realmente você alongar mais o músculo, chegar próximo da amplitude máxima dele, você vai ter um dano tecidual maior, correto? Mas a que preço? A preço de um joelho que não vai ser saudável a maior parte da vida? Então, essa é a principal reflexão que eu trago desse artigo para vocês. Outra questão aqui que eles trouxeram, essa também é uma imagem do artigo, agora aqui especificando o menisco lateral e o menisco medial, o cinza é a posição e extensão completa, certo? Olha que eles colocaram até uma marca, e na flexão completa, olha o quanto que esse menisco desloca para trás, certo? Isso é esperado. Nós sabemos que o menisco, ele tem pontos de fixação na tíbia, correto? Senão ele ficaria completamente instável, porém ele desliza para trás, ele faz como se fosse um movimento rotacional, 3D, quando nós realizamos essa flexão do joelho, como fica muito evidente aqui, né? Como se nós pegássemos ele, torcendo ele para trás. E o menisco medial a mesma coisa, só que em uma amplitude menor, certo? Eles também relatam isso no artigo, que o menisco medial tem uma flutuabilidade menor quando comparado ao menisco lateral. Essa também é outra informação importante. Vocês acham que o menisco medial ou lateral é mais lesionado? Por incidência, nós temos que analisar junto o posicionamento dos joelhos, a postura. Se o joelho é valgo, a tendência do menisco lateral ser mais sobrecarregado. Se o joelho é varo, a tendência do menisco medial ser mais sobrecarregado, independente da sua flutuabilidade. Tudo bem? E aqui uma imagem para nós relembrarmos a anatomia, né? O menisco lateral, aqui, e o menisco medial, aqui, com uma área de contato boa. Lembrando que nós temos na inserção posterior dele o tendão do poplíteo, que ajuda esse menisco lateral escorregar um pouco mais para trás. Então, são algumas características anatômicas, certo? Mas e aí? Será que esse menisco ir para trás realmente é perigoso, certo? Em qual amplitude esse perigo, né, vamos colocar aqui entre aspas, ele começa a acontecer? Bom, essa imagem ela foi retirada do livro do Siliski. Para quem não conhece, o livro chama-se O Joelho, né? Então tem todos os eventos traumáticos do joelho, é um livro somente sobre joelho. E ele traz essa imagem explicando a seguinte situação. Primeiro, o joelho ele tem dois movimentos principais, correto? Nós temos um movimento de rolar, certo? E ele não acontece somente rolar, porque senão ele desarticularia da tíbia, como está mostrando aí na imagem, certo? Então, além de rolar, ele desliza para frente, certo? E esse movimento associado, então, permite que o centro articular do joelho fique mantido na maior parte do tempo durante o movimento de excursão da flexão. Então, aqui a posição 1, posição neutra, posição 2 e posição 3. Ele estaria rolando para trás, consequentemente caindo. Reparem nas setinhas aqui, mostrando o afastamento inicial, certo? E o segundo ponto de contato aqui. Tudo bem. Vamos aqui para a segunda imagem. Bom, nós temos aqui uma flexão máxima de joelho, certo? Onde a parte anterior fica posicionada no toque ainda com o centro da tíbia e a parte posterior também posicionada no toque com a parte posterior da tíbia. Só que o nosso joelho consegue ir um pouco mais, né? Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás do projeto Lepes na Prática no nosso Instagram, que o professor Fábio, que estava gravando comigo, quando nós colocamos a marcação, conseguiu atingir 148 graus de flexão, certo? Era óbvio que um vídeo mostrando e discutindo sobre essa flexão máxima de joelho. Então, apesar do estudo ter 139 graus de média, né, nós temos pessoas que conseguem mais. Não tem gente que consegue sentar com o glúteo nos calcanhares, com o joelho em flexão máxima? Com certeza está a mais de 148 graus, como eu citei anteriormente do professor Fábio, certo? E o que o Siliski ele sugere? Que se nós continuarmos forçando essa flexão aqui, ó, então, estão vendo que nós temos um toque posterior e agora o toque anterior está afastando?
É exatamente nesse momento que, olha aqui, o menisco anterior, o corno anterior dos meniscos estaria tranquilo, certo? Sem uma área de contato, mas aqui teria uma compressão muito grande. É como se nós transferíssemos para trás, para os cornos posteriores dos meniscos, toda a carga que nós estamos sustentando. Então, eu sou um homem que pesa 82 quilos hoje, então eu estaria descarregando 82 quilos lá naquela região, sem divisão com a parte anterior do menisco. E se eu tiver com uma barra totalizando 50 quilos a mais, certo? Eu iria para 132 quilos de compressão nessa articulação. É claro que os músculos estão ajudando, a quantidade de unidades motoras ajudando nessa estabilização para eu conseguir voltar para o movimento, mas vocês já repararam que geralmente quem faz a flexão profunda ainda descansa lá embaixo? Né? Vocês não conseguem imaginar um arranque e a pessoa agacha profundo e dá até aquela batidinha no calcanhar para conseguir levantar? É exatamente nesse ponto que o joelho tem enfrentado uma grande compressão e, consequentemente, uma grande área de cisalhamento, o que pode estar trazendo, então, um déficit, uma aceleração do processo de artrose do joelho pelo excesso de movimento da articulação. Bom, e em qual amplitude isso acontece? Né? Mais ou menos, aproximadamente em qual amplitude isso aqui acontece? Em torno de 120 graus, lá no livro do Silício, que é o que ele sugere. Então, apesar de o nosso joelho realizar 135, 140 graus como média populacional, em torno de 120 graus, essa compressão na parte posterior dos meniscos já fica muito aumentada, certo? E o que nós podemos extrair daqui então, professores? Essa é a conclusão do estudo. A redução da área de contato dos meniscos com o fêmur em combinação com informações sobre força e pressão do joelho, aquela teoria, por exemplo, da pressão por área, pode levar a uma melhor compreensão do mecanismo de degeneração meniscal e osteoartrite, associada ao agachamento prolongado, pessoas que sentam no calcanhar, por exemplo, para conversar com alguém ou para orientar um aluno, né? Eu já vi isso também, e agachamentos profundos. Então aqui se nós temos uma referência na literatura de que há redução da área de contato dos meniscos quando nós realizamos a flexão profunda do joelho. E isso associado com teorias da física, por exemplo, da área de pressão pela quantidade de área que você tem, isso nos faz refletir como profissionais de educação física, certo? E aí eu vou trazer algumas perguntas aqui para você agora. É a aplicação prática para a nossa área. Primeiro, a decisão do profissional de educação física sobre a intervenção. Se hoje nós temos aqui uma evidência na literatura de que há redução, a discussão tem que parar de ser se o quadríceps fica maior, se o glúteo fica maior, se há mais recrutamento dos paravertebrais lombares quando há o agachamento profundo, se isso tem que levar o custo da articulação saudável, certo? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não podem realizar agachamento profundo, certo? Eu só acho que no ambiente de treinamento, com pesos elevados, isso não vai ser e ter um bom resultado, tudo bem? Eu aplico agachamentos profundos especificamente em alunos específicos. Então, literalmente isso, especificamente, né, trazendo a especificidade para alunos que têm gestos específicos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive contato por 8 anos com um campeão mundial de jiu-jitsu. Vocês acham que ele precisa agachar profundo? É claro que sim. Ele tem que, às vezes, tirar um cara do chão com a força dele, então ele precisa. Mas eu tenho a competência profissional de explicar para ele que aquilo vai trazer um custo, certo? E tanto que traz, não só para o joelho, quanto para a coluna dele também, certo? Bom, segundo, quanto tempo vocês querem que os seus alunos treinem com vocês? Volta e meia eu falo isso nos nossos encontros, nos nossos cursos. Se você tem alunos de 10, 15, 20 anos que treinam com você, parabéns. Ainda mais se eles nunca tiveram uma lesão causada por você, por erro de periodização, erro de padrão de movimento ou excesso de dose
de treinamento, isso é um grande orgulho, certo? Agora, imagina o seu aluno começa a treinar com você, dali 2 meses ele está com dor no joelho e ele não tinha, dali 6 meses ele está com dor no ombro e não tinha, dali 1 ano ele adquire uma hernia de disco treinando, meu Deus, certo? Olha a responsabilidade que nós temos em relação à prescrição de exercícios em grandes amplitudes, certo? E no caso aqui do nosso vídeo de hoje, da grande amplitude para o joelho, certo? E utilizar as referências para intervenção. Então, do que adianta a gente ficar aqui discutindo por mais de 20 minutos já esse artigo científico e a gente chegar lá e deixar os nossos alunos realizarem flexões profundas do joelho, movimentos exacerbados da coluna, movimentos muito grandes para a articulação glenomeral, por exemplo, que nós sabemos que é sempre próximo da amplitude máxima da articulação que os maiores problemas acontecem por excesso de estiramento e tensão da cápsula articular, dos ligamentos, do menisco, como a gente viu aqui no vídeo de hoje. Tudo bem? Professores, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, certo? Para quem ainda não faz parte, nós temos um grupo de estudo no WhatsApp, onde nós compartilhamos esse estudo e todas as novidades que nós trazemos para a área da educação física e também da fisioterapia recentemente. Para quem não acompanha o nosso Instagram, lepes.rp, certo? E o nosso site, onde vocês encontram os nossos cursos presenciais, os nossos cursos online, mentoria, consultoria e os grupos de estudo que nós realizamos. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Transfiram isso para a prática, por favor. Um forte abraço e até breve.